quero notar uma coisa também. Eu, particularmente, eu venho. Meus pais são os dois formados, os dois são sociólogos, meu pai é professor universitário. E eu vim de um ambiente muito melhor do que a média das pessoas que conviviam comigo ali. Quer dizer, eu também li muita coisa na infância, assim, só porque tinha em casa, né? A minha mãe tinha o hábito de falar comigo, perguntar sobre o que eu estava lendo, e daí a gente conversava sobre o que eu estava lendo, e isso para mim sempre foi natural. Teve uma hora que eu percebi também que para as outras pessoas não era, né? Por exemplo, eu com 11 anos, o meu assunto era mitologia grega, certo? E daí os coleguinhas achavam muito esquisito. Porque o menino de 11 anos só fica falando de mitologia grega, ele sabe quem é o pai, quem é o filho de todos os deuses. E daí os coleguinhas achavam isso muito esquisito, porque o assunto deles era a novela e o Jornal Nacional. Eu não assistia nenhuma das duas coisas. Não sabia nada disso daí. Eu achava aquilo tudo A muito gente esquisito. também era estranho assim, a gente também era estranho. O que, o que eu notei depois é que tinha coisa que, mesmo eu tendo um ambiente muito melhor do que o que eu via normalmente na casa dos outros colegas, em matéria, digamos assim, de vivência normal da literatura, de vivência cotidiana da literatura, né? Embora eu tenha. Por exemplo, eu li uma das coisas que aconteceu, assim, minha mãe comprava livro pra mim, então eu li os Lusíadas lá com 15 anos, né? Peguei os Lusíadas e li. Né? Pulei um monte de coisa e tal, mas li, né? E daí o que eu descobri depois, né? Depois de aprender latim e de começar a ler os caras da antiguidade, é que eu não tinha uma coisa, eu não tinha treinamento, certo? Eu tinha lido até uma quantidade considerável de coisas, e até coisas boas. Né? Durante a adolescência eu li o Drácula, eu li, sei lá, eu li um monte desses livros clássicos, Frankenstein, né? Eu li um monte desses livros assim, da literatura canônica, né? Até de poesia, eu até lia bastante coisa até. Mas eu não tinha qualidade de leitura. Vou dar um exemplo para ficar mais ou menos claro o que eu estou querendo dizer. Se você pegar lá os comentários do Donato, as peças de Terêncio, certo? Que é uma obra que era muito usada na educação medieval, né? O pessoal na parte de literatura, o professor ele pegava as peças de Terêncio e usava os comentários de Donato, né, para comentar. Você vai ver assim que às vezes tem um verso de Terêncio e o cara faz uma página inteira de comentário. Né? O que ele fala nesses comentários? Todo tipo de coisa. Desde com que tom você deve ler esta frase, esta palavra aqui, em quantos sentidos ela pode ser usada e qual é o sentido em que ela está sendo usada aqui, né? Qual é o nome dessa figura de linguagem, por que ele usou essa figura de linguagem e não usou um outro modo de falar, né? Qual é o sentido estrutural dessa frase no conjunto da peça. Então são comentários extensíssimos, né? O Sérvio também tem os comentários de Sérvio a Virgílio. Você também abrir isso daí, você vai ver a mesma coisa. Às vezes tem um verso e o cara passa uma, duas páginas comentando o verso, né, palavra por palavra. Por que ele pôs essa e não aquela? Pá, pá, pá. Então eu comecei a perceber que mesmo eu tendo tido uma base melhor, digamos assim, naturalmente, né, que me faltava a leitura técnica. E daí eu comecei a perceber também que o pessoal antigamente escrevia de modo muito mais conciso. Né? O Gugu estava comentando Santo Alberto Magno, né, que o cara pega uma frase e fala um negócio que a gente hoje escreveria um livro para dizer. Que o pessoal escrevia de modo muito mais conciso porque estavam acostumados a, quando eles olhavam uma palavra num texto, eles começavam a pensar em todas as possibilidades interpretativas e confrontar essas possibilidades até chegar num resultado. Falar, não, o que ele quer dizer, ele poderia estar querendo dizer isso, aquilo, mas o que ele quer dizer é cheguei, né? É aqui. Então tinha a gramática envolvia já em si, né? A ciência da gramática envolvia já em si uma confrontação de hipóteses interpretativas. Quando você começa a ver essas coisas, você começa a entender por que, que os caras achavam que gramática, retórica e dialética eram parte da mesma ciência, digamos assim. Ou pior, porque eles achavam que isso tinha alguma coisa em comum com aritmética, geometria, música. Porque no fim das contas, a confrontação dialética já estava ali na gramática, de algum modo. Uma figura daquilo já estava na gramática. Enfim, então daí eu queria notar. Eu notei essas coisas, né? Notei que, por exemplo, meu interesse era filosofia. Né? Então eu notei que não era para estudar essas coisas e que o negócio eu tinha que começar de baixo mesmo, né? Pela escrava, né?
e não pelo Senhor. Eu notei isso daí, na verdade foi nos debates, o Thales falou de que ele dava aula, eu percebi que o pessoal não entendia nada, né? Então foi mais ou menos isso, foi em debates, eu comecei a entender um pouquinho mais do que as pessoas ao redor, no ambiente imediato, não todo mundo, né, no ambiente imediato, e comecei a perceber que eu não conseguia fazer as pessoas entenderem as coisas que eu estava entendendo. Daí eu fui desesperando, foi um processo muito parecido, né? Fui desesperando de fazer as pessoas entenderem as coisas, né? E aí no fim das contas foi isso, aí eu montei o curso de latim, né? Foi o meu primeiro assim, trabalho mais de fôlego, né? São 36 aulas, então gravei 36 aulas, foi um trabalho mais de fôlego, assim. E a ideia foi juntar as duas coisas. Então eu ia ensinar latim ao mesmo tempo que eu ia pegar os textos clássicos, pegar uns excertos, né? E já ia começar lendo esses caras e explicando essas coisas. Olha, aqui, essa palavra aqui, ele não colocou à toa, tá? Ele quer dizer alguma coisa com essa palavra, que ele podia ter usado outra. Então o que ele quer dizer com isso? E treinando as pessoas também, como o Google falou, na arte da interpretação. Mas foi basicamente isso, quer dizer, no fim das contas o que eu queria adquirir adquirir poder pessoal, eu queria adquirir uma capacidade de me elevar acima do ambiente, de dominar o ambiente, né? E eu fui vendo que eu estava muito aquém disso daí, que eu precisava descer, uma espécie de descida ao inferno, né? Tu vai descendo, se confrontando com todas as suas fraquezas, todos os seus podres, digamos assim. E daí uma hora eu vi que era mais ou menos por aí. Então foi isso, né? Os meus motivos são esses aí. Muito bom, muito bom.